No primeiro episódio da série Por Trás das Marcas, nessa playlist aqui do Grupo Mentalidade Empreendedora, eu te contei como é que foi o processo de vender para o meu mentor em vendas, Pedro Quintanilha. Se você não assistiu esse episódio ainda, corre lá para você conferir como foi esse processo de negociação. Bom, vamos lá. A minha ideia nesse episódio é te contar como que funcionou esse processo. Depois que a gente fecha com um cliente que chega com 4 marcas para a gente desenvolver, como que a gente inicia esse atendimento? Algumas agências trabalham de uma maneira distinta da nossa. Algumas agências já recebem o cliente rodando ali um processo de briefing junto com o cliente, escutando algumas respostas para algumas perguntas e a partir dali já partem direto para o desenho, para o design, que na visão de muitas agências é tudo o que importa no processo criativo. Aqui na Romã a gente não trabalha dessa maneira e eu quero te mostrar inclusive como que funciona o nosso passo a passo. É super importante falar para você que obviamente dependendo do tipo de projeto a gente tem condutas diferentes. No projeto do Pedro Quintanilha, por exemplo, a gente está falando de uma arquitetura de marca, né? A gente não está falando de um rebranding de uma marca, a gente está falando do rebranding de 4 marcas que têm uma relação entre si. Então, o primeiro passo desse processo foi entender que seria, de fato, um projeto de arquitetura de marca. O que isso significa? Que deveria haver, no nosso entendimento, deveria haver uma relação entre essas 4 marcas. São 4 marcas de produtos diferentes, mas que entre si tem uma relação. Então, quando a gente fala da construção de um processo, o primeiro ponto é entender o que vai ser esse processo. Já sabemos que é um processo de arquitetura, sabemos também que não é só um processo de rebranding. A gente viveu um rebranding junto a um reposicionamento. O que isso significa, Yasmin? Rebranding é quando a gente mexe naquilo que aparece para o consumidor final. Uma mudança no logotipo, uma mudança na comunicação. Mas quando a gente fala de reposicionamento, a gente está falando de uma mudança um pouco mais profunda. A gente está falando de sair de uma lógica de ser uma empresa que preenche um território específico do mercado para ser uma empresa que preenche um outro território. Então, vou exemplificar isso para você. Até o Mentalidade Empreendedora procurar a gente, eles não tinham clareza de qual seria o posicionamento da marca Mentalidade Empreendedora. Ela já tinha esse protagonismo como uma marca mãe, mas no dado momento em que eles contrataram a gente, essa marca não estava cumprindo um papel muito específico no posicionamento. Durante o processo, a gente entendeu que seria muito bom que essa marca, além de ser uma marca mãe, se tornasse uma escola digital, se tornasse um lugar onde a gente pudesse falar e tocar em assuntos onde a gente não consegue tocar nas outras marcas. E por que aqui na Romã a gente opta por só começar a pensar no desenho, no design da marca no final do processo? Justamente porque a gente vende para o nosso cliente a construção de uma marca e não de uma identidade visual. Não adianta, na nossa visão, a gente sentar de frente para um cliente, perguntar o que ele gosta e o que ele não gosta a nível visual e mexer num desenho, entregar algo para ele que daqui a 3 meses já pode ter se tornado obsoleto. Quando a gente fala de uma construção de marca, a gente está falando, na nossa metodologia, a gente está falando da construção de um universo visual, um universo verbal e um universo sensorial. É um trabalho extenso que envolve muita pesquisa, envolve muito processo e eu vou te mostrar as etapas, o passo a passo desse processo. Mas antes de entrar em cada etapa, deixa eu te mostrar a nossa mandala do método Marcas com Asas, que é o lugar onde resume toda a nossa abordagem. Para quem ainda não me conhece, eu sou estudiosa na área de inovação, sou especialista em inovação, fiz mestrado também em economia criativa. Então, esse método não é mais um método que as pessoas têm costumado vender aí no digital como algo proprietário. Realmente é algo que é fruto de muito tempo de estudo. E em cima de todos esses 10 anos estudando inovação, fui para Jerusalém me especializar em inovação, estudei toda a parte de design thinking dentro do mestrado. São 10 anos facilitando processos criativos junto a empresários, para a construção de marcas. A gente chegou nessa mandala, que é a mandala do método Marcas com Asas. Se você é da área de gestão, com certeza você já ouviu falar no Golden Circle, que é uma metodologia de gestão de um autor chamado Simon Sinek.
ele ficou bem famoso por ser um dos primeiros autores a começar a falar sobre o papel do propósito dentro da gestão, dentro da construção de uma cultura organizacional. Pois bem, eu também já li esse livro, é um clássico, né, da área de gestão, e esse livro me inspirou a quase que fazer uma licença poética e construir, em cima dessa mesma filosofia, o nosso método. Então, quando o Simon Sinek fala, né, comece pelo porquê, uma marca forte é uma marca que tem um porquê bem estabelecido, tem um como bem executado e tem um o que bem entregue, a gente adicionou ali o porquê. Porque na nossa visão é impossível uma marca ser indissociável ali do seu fundador. Então, em cima dessa filosofia, a gente criou essa mandala. Cada área dessa mandala é uma área em que a gente aborda durante o processo de conhecimento do nosso cliente. Nossa primeira reunião é a reunião onde a gente vai passear por essa mandala junto com o nosso cliente, em alguns momentos fazendo perguntas, em outros momentos guiando ele em exercícios, para que a gente consiga hackear e mapear tudo o que está nela. Então, toda a parte de qual é a mensagem que o meu cliente passa ou gostaria de passar, quais são os produtos que ele vende, quais são os significados ocultos por trás de cada fala do meu cliente, tudo isso a gente mapeia durante o início do processo, olhando para essa mandala. Mas, Yasmin, como que funciona esse passo a passo desse processo, já que eu acabei de falar para vocês de que a gente não olha para a parte visual até um dado momento? A gente começou esse processo com o Pedro com uma reunião chamada Workshop Colaborativo. Não dá para dizer que é uma entrevista somente, porque tem etapas de pergunta, mas tem etapas de exercício. É um momento assim bem imersivo e bem profundo, que a gente consegue escutar os fundadores da marca com muito cuidado, muita sensibilidade. Eu costumo dizer que nessa etapa a gente não usa somente a lente do branding. Tem um pouco de antropologia ali, tem um pouco de comportamento, tem muito mais do que um olhar para negócio. A gente fala assim sobre produto, sobre serviço, o que é vendido, o que não é vendido, mas a gente olha com muito mais cuidado para as pessoas envolvidas no processo. Essa etapa é uma etapa essencial para que a gente não crie uma marca somente olhando para o hoje. Então, em vários momentos durante o workshop colaborativo, a gente pergunta como eles querem ser, onde eles querem chegar daqui a alguns anos. Obviamente, a nossa ideia é construir uma marca que perdure, que dure muito tempo e que envelheça muito bem. E aí, no caso do Pedro, a gente está falando de um pool, né, de um lugar onde tem muitas marcas. Então, a gente está falando de 3 produtos, uma marca mãe, para qual persona cada produto foi desenvolvido, como identificar os gaps de percepção, como olhar para esse produto e entender todo o valor que está sendo desperdiçado, que ainda não está sendo percebido durante a comunicação. Para a gente conseguir deixar esse momento muito dinâmico, a gente utiliza de várias ferramentas visuais, obviamente trazendo o Design Thinking para o jogo. A gente tem cartinhas, a gente tem ferramentas, a gente tem momentos ali em que o cliente precisa ativamente participar, jogar o jogo junto com a gente. Temos uma etapa bem racional de análise de negócio, quais são as fragilidades, quais são as vantagens. Tudo isso acontece durante o processo do workshop colaborativo e algo que nesse processo especificamente foi muito emblemático para nós, para todo o time da agência que participou desse processo junto com o Grupo Mentalidade Empreendedora, foi o momento em que a gente pergunta o propósito por trás da marca. Momento em que o nosso objetivo, a nossa missão é mapear o porquê. Por que estar ganhando dinheiro nessa função, nessa missão e não em tantas outras profissões que o nosso cliente poderia estar buscando, né, enriquecer, buscando ganhar dinheiro. E aí eu até separei a frase que o Pedro trouxe pra gente, que foi uma frase muito legal, que guiou muito o nosso processo criativo. Ele disse assim: porque depois que a gente passa, o que vai sobrar é o que a gente depositou no coração das pessoas e a vida que a gente viveu. Aqui, nesse momento, a gente conseguiu identificar de fato o motivo do nosso cliente ter buscado contratar a gente. Ele não estava em busca de uma marca mais bonita somente, ele estava em busca de uma marca que falasse mais alto que ele, que deixasse um legado muito maior do que ele, como pessoa física, poderia deixar. O que sobra depois que a jornada de empreendedor termina, finaliza? Sobra as marcas que ele deixou no mundo. E nesse lugar a gente estava literalmente olhando para as marcas que ele gostaria de deixar. Não só produtos, não só empresas, mas marcas com muita carga simbólica, com muito significado para compartilhar com seus públicos. Esse momento do processo também é um momento da gente escutar sonhos muito íntimos
dos nossos clientes. Alguns se sentem mais à vontade, outros não. Pedro se sentiu muito à vontade de falar, inclusive, como que o negócio dele se relaciona com a fé dele, como ele tem objetivos e metas que correlacionam esses dois mundos, né? A fé pessoal dele com a visão dele de negócios. E passada essa etapa do workshop colaborativo, a gente ainda não entra no processo criativo. A gente tem a etapa do anteprojeto, que é o lugar onde a gente vai pegar todas essas informações que foram faladas ali no workshop colaborativo e consolidar esses dados. Yasmin, você só escuta os fundadores e parte da equipe para o processo criativo? Não. Dependendo do porte do projeto, a gente vê necessidade de rodar uma pesquisa qualitativa, que foi exatamente o que a gente fez no processo do Pedro. Então, lembra que eu falei para vocês que tem esse background meu ali de pesquisadora acadêmica? Eu me importo muito com a veracidade dos dados. A gente não pode, de jeito nenhum, entrar num processo, por mais criativo que seja, o processo não pode ser enviesado. A gente precisa entrar no processo criativo sabendo que a gente está com dados reais na nossa mão. O que eu fiz? Fiz ali, desenvolvi junto ao meu time uma pesquisa qualitativa junto com o time do Pedro, junto com os clientes do Pedro, e foi riquíssimo esse processo, porque a gente conseguiu identificar coisas que o Pedro identificava como grandes ativos valiosos no negócio dele, mas que não eram reconhecidos pelos clientes deles. Na prática, o que a gente está mapeando? Tudo que está sendo deixado na mesa. Tudo que está sendo desperdiçado a nível de construção de valor. É por isso que muito antes da gente pensar em desenho, pensar em repertório visual, pensar em capital verbal, a gente precisa olhar para dentro. Assim como se o nosso cliente fosse um paciente, nós fôssemos os médicos. A gente, antes de passar uma solução, uma medicação, a gente precisa diagnosticar essa empresa, entender o real estado dela, para onde ela está indo, onde ela deseja chegar, o que falta nela para que ela chegue nesse lugar. E assim, a gente entrar no processo criativo com muita segurança, com muita certeza. É um processo que a gente brinca que é colocar a marca no divã. Olhar para o fundador, olhar para a marca, olhar para os colaboradores, olhar para os clientes com um olhar não tão técnico e não tão subjetivo. É o equilíbrio perfeito. O branding é essa ferramenta que ajuda a gente a decodificar todas as informações por diversas lentes, pela lente do comportamento, da cultura, pela lente dos negócios. É como se a gente vivesse um processo de levantar dados para identificar problemas e só a partir daí, a partir de muita maturidade, um conhecimento muito claro de todos os problemas que estão envolvidos, a gente parte para o diamante de soluções, que é o lugar onde a gente vai começar a executar, idear soluções para resolver todos esses problemas. Sim, na nossa visão, branding é uma ferramenta de solução de problemas de negócios. A gente não enxerga uma estratégia de branding como uma estratégia só para a marca se posicionar de uma maneira mais bonita. A gente enxerga o branding como esse lugar de resolver problemas não só de percepção, problemas de cultura, problemas de vendas para negócios visionários. Nesse episódio, eu te mostrei um pouquinho como funcionou o processo de construção de marcas, construção da arquitetura de marcas do Grupo Mentalidade Empreendedora. No próximo episódio, você vai conhecer a fundo como foi a etapa de apresentação do anteprojeto. Aqui, eu te mostrei como que a gente fez esse levantamento de dados. No próximo episódio, você vai ver como que a gente apresentou o início do mapeamento de soluções para os nossos clientes. Te espero no episódio 3. Tchau, tchau!